Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos com a nossa série Saúde e vamos falar sobre constelações familiares. E quem melhor do que ela para falar disso com a gente? E eu vou ler o currículo dela. É a doutora Ariadne Garcia. Ela é advogada sistêmica, especialista na área civil e família, facilitadora em constelação familiar e Master em PNL. Além disso, ela está como presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Osasco, da qual eu faço parte com muita honra, com muito prazer, e é uma pessoa maravilhosa, faz um bolo de maçã que vocês não acreditam. E eu só tenho a agradecer, muita gratidão, Ariadne, por você ter aceitado o meu convite. E conta pra gente o que são as constelações familiares. Sheila, eu que agradeço pela oportunidade, confiança e o convite para vir falar e propagar essa nova, nem tão nova assim, forma de trabalho, uma nova postura, uma forma de nós atendermos os clientes de um jeito mais humanitário, mais humano, trazendo consciência e entendimento para as questões que causam angústia, conflitos e outras questões tão negativas que os nossos clientes carregam. Né? Para iniciar a constelação familiar, ela é uma terapia, mas que no direito ela vem sendo implementada já desde os, salvo engano, de 2010, pelo Dr. Sam Stork, que é um juiz de direito lá da Bahia, Itaúna, ou Itabuna. É Itaúna ou Itabuna? Eu não lembro bem agora o nome da cidade que ele trabalha. E ele foi em busca das constelações lá na fonte, lá na Alemanha, com Bert Hellinger, para tratar questões pessoais, né, lá do seu âmago. E se descobriu, fez muito bem a ele, resolveu alguns conflitos que ele vivia, e aí ele pensou, poxa, se fez bem para mim, vai fazer bem para as outras pessoas, vou levar isso para a minha vara do trabalho, lá na justiça. E ele, com a cara e a coragem, começou a fazer os convites e funcionou, convidando, não era nada imposto, mas ele fez os convites e cerca de 80% ou mais dos processos da vara que ele atuava teve satisfação, resolução. As pessoas saíram satisfeitas com os acordos que elas fizeram com a constelação. Ele aplicava as constelações, as pessoas ampliavam a sua visão, a sua consciência, se empoderavam, né, com aquela situação, e com esse entendimento de si mesma e do outro, eles conseguiam fazer um bom acordo. E isso chamou muita atenção, porque os processos, eles são demorados, eles ficam lá, né, presos, demoram para ser resolvidos por conta dos conflitos, dos litígios, que a gente sabe muito bem como advogado como funciona isso. E isso chamou a atenção da justiça, né, do conselho, e ele foi convidado a dizer do que se tratava. E assim foi se propagando pelo Brasil. Hoje, né, vamos dizer, todos os estados do Brasil utilizam dessa ferramenta muito eficaz, tranquila, né? A gente pode dizer que ela é terapêutica, mas ela também traz para o direito uma forma de tratamento para as questões conflituosas. Não que a gente não vá nunca mais viver em conflito, porque a gente vive de conflito praticamente, né? Mas a constelação, ela amplia essa visão. E hoje, né, a gente tem no Conselho da Justiça, no CNJ,
uma resolução onde é utilizada a constelação familiar como ferramenta de dissolução de conflitos. E também alguns fóruns têm esses convites para os jurisdicionados virem aplicar a constelação, e depois elas vão para um setor de conciliação que a gente tem no Sejusques, ou até perante o juízo. E aí a gente tem muitas satisfações dos litígios, os acordos são feitos de forma mais tranquila. E aí a gente viu que ela realmente é eficaz. Todas as pessoas, e ela tem crescido muito, muitos advogados se interessando pelo assunto, se formando, se tornando facilitadores, aplicando isso para si mesmo. Primeiro a gente tem que se autoconhecer, que é a ferramenta, nós somos os instrumentos, né, desse trabalho. Então, a gente precisa primeiro estar se entendendo para depois entender o outro e saber o que ele necessita, né? O que é possível fazer para ele naquela situação que a gente se enquadra. E a constelação, que algumas pessoas falam, puxa, mas isso parece tão bom, né? Parece mágica até. Nada mais é que você entender, compreender, aceitar situações que você resistia. A constelação, ela vem para ampliar essa sua consciência, o seu olhar para aquela situação. Então, ele vai além. E por que fala de sistêmica, né? Por que ela é sistêmica? Porque realmente você vai olhar o todo. Nós nascemos num sistema familiar, que é nosso pai, nossa mãe, e do nosso pai e da nossa mãe temos os nossos avós maternos e paternos, e os avós paternos, por sua vez, têm os seus pais, e assim por diante, nossos tataravós, tetravós, tanto de um lado quanto do outro. E aí nós temos uma infinidade de pessoas por trás de nós, para que nós estejamos aqui hoje passando por essa vivência, vivenciando esse momento. E a cada geração, nós vamos evoluindo através deles. Então, é por isso que chama de sistema. A gente vem desse primeiro sistema familiar. E aí, quando nós nascemos, né, nós começamos a crescer, nós desenvolvemos outros sistemas de vida. O sistema da escola, dos amigos, do trabalho, quando nós nos casamos ou quando começamos a nos relacionar com outras famílias, e assim nós vamos ampliando o sistema. Nosso sistema político, nosso sistema do país todo, do mundo, tudo é um sistema. São vários sistemas e no final a gente tem um sistemão aí que é o universo, que aí a gente está todo conectado. E tudo que eu faço aqui reverbera para todos os cantos do mundo, do universo. E aí, como é que nasceu a constelação familiar? A constelação familiar, ela veio sendo estudada lá nos anos da década de 60, por aí, por uma senhora na Alemanha. E Bert Hellinger, quando começou a se interessar pela terapia, antes disso, né, como padre missionário, viveu um período, cerca de 16 anos, numa tribo de Zulus, na África, onde ele experienciou também muitas situações interessantes com esses aborígenes, que na nossa concepção aqui do Ocidente seriam os, como eu diria, que não são civilizados, né? A gente nem faz ideia, né? De toda a concepção que eles têm de vida e de respeito uns pelos outros.
E assim, Bert Hellinger, observando aquela tribo durante 16 anos, como missionário, ele pôde perceber algumas situações naturalmente que aquele povo tinha. E ele, nessas observações e percepções dele, ele também viu que outras, nós também, né, não era só aquela tribo, mas nós também naturalmente agíamos de uma certa forma ali. E aí ele começou a estudar terapias. E aí ele descobriu a constelação com essa terapeuta, né? E foram outras terapias que ele desenvolveu, mas a constelação ele desenvolveu. E aí ele, nessa descoberta dessa forma, né? Ele percebeu que existia uma ordem. E aí ele nomeou essas ordens da ajuda, desculpa, ordens do amor. As ordens do amor, em que todo ser humano tem a necessidade de pertencer a um grupo. E assim, nós necessitamos estar dentro da nossa família, dentro de outra organização, dentro do sistema. É uma necessidade e um direito que nós temos. Então, e se algo é excluído, algo falta, existe, que Bert Hellinger nomeou também, de um emaranhamento. Nossas gerações passadas e futuras, se ocorre alguma exclusão, cria-se ali um emaranhamento que pode se passar para as gerações futuras, causando algum tipo de consequência, algum tipo de problema, vamos dizer assim. Uma coisa mais resumida, que depois a gente tem um aprofundamento nas ordens do amor, que a gente estuda mais a fundo, né? E depois vem a outra ordem, que seria a hierarquia, onde nós precisamos nos ordenar, cada um tem o seu lugar dentro do sistema, e aquele que precede ou aquele que chegou antes tem a preferência, não importa quem ele seja. Ele pode ser como brincando, né, o bandido, o pior de todos, mas ele veio primeiro, ele tem preferência, ele merece respeito. Não interessa quem ele seja, ele tem preferência. Nós não podemos passar por cima, querer ser mais do que aquele que chegou antes. Por exemplo, nosso pai e nossa mãe, eles vieram antes de nós, eles aprenderam muitas coisas antes de nós. E depois, muitas vezes, nós como os filhos achamos que nós sabemos mais do que eles e queremos ensiná-los algo, né? E aí a gente toma um lugar que não é nosso, e isso também causa emaranhamento, alguma consequência que depois, futuramente, pode causar muitos problemas de saúde, né? A gente nem faz ideia. E depois a gente tem... Você quer falar alguma coisa, Silvia? Quer? Não, eu ia falar que também tem nas questões organizacionais, né? E aí são várias hierarquias, porque dentro de uma empresa, então você tem a hierarquia do cargo e você tem a hierarquia de quem chegou antes. Então você tem que respeitar não só o seu chefe porque ele é maior, mas às vezes aquele porteiro porque está lá há mais tempo. Então, são várias hierarquias que, se você não respeita, você também causa essa desordem. Sim. Aquele que chega primeiro, aquele que precede tem a preferência, né? Então, não importa quem ele seja, se é o porteiro, se é o faxineiro, e muitas vezes, quando você dá esse respeito para aquele que está lá primeiro que você consegue deixar mais harmônico o local, né, de trabalho. Né? Quando nós entramos na nossa gestão da OAB, eu falava muito para a nossa diretoria, eu falei, gente, a gente vai tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer, porque esses funcionários que estão aqui estão há muitas gestões, então eles merecem todo o nosso respeito e carinho. Né? Vamos tratá-los com dignidade, muito respeito. Eles estão aqui como funcionários, mas eles já estão antes de nós.
Eu, por exemplo, já estou há 20 anos como advogada, né? A doutora Maria José, há muito mais até. Mas, por exemplo, o Vopiane e o Darlan, eles estão lá como advogados, acho que 10, 12 anos como advogados. Mas tem funcionário que está lá dentro, na casa do OAB, há 23, 20 anos. Então, eles chegaram primeiro. Não importa, eu sou advogada, eu faço parte daquela casa, sim, mas eles estão lá muito antes, então merecem todo o nosso respeito. E vamos respeitar. E a gente sempre pergunta as coisas para eles. Nossa, a cooperação foi extraordinária. E a confiança que foi desenvolvida entre a nossa gestão, né, a nossa diretoria com os funcionários, causou até um alívio para eles, entendeu? Até o nosso, o chefe, né, dos colaboradores veio comentar isso. Ele falou, nossa, eu me sinto tão fortalecido, ele falou isso. Eu falei, isso é muito bom ouvir, né, que ele se sente muito bem, forte, né, e antes não era assim. Essa hierarquia que a gente tem que olhar para isso. E também depois a terceira ordem, né, é a troca, o dar e receber, que deve ser harmônico, né, e equilibrado. E quando isso ocorre, né, essa troca entre amigos, é de igual para igual, né, entre amigos, entre marido e mulher, os namorados, né, essas pessoas que a gente trabalha no nosso dia a dia, colegas de trabalho, os nossos colegas advogados, nós chegamos juntos ali, nós estamos no mesmo patamar, então nós temos que tomar essa consciência dessa troca. Eu faço algo para alguém, né, tanto bom quanto ruim, eu vou receber em troca também. E entre marido e mulher, essas situações, elas têm, às vezes não são percebidas. Geralmente, né, estou dizendo que é sempre assim, mas geralmente nós mulheres temos o hábito de fazer muito para o nosso companheiro, né? Muitas coisas, ajudar, querer ajudar, é da natureza feminina, né? Cuidar e realizar coisas. E muitas vezes esse marido ou esse companheiro, ele vai embora, abandona tudo. Por que isso ocorre? Às vezes aquela pessoa que se doou tanto, fez tanto para ele, se sente até injustiçada, né? A gente sempre tem aquela frase célebre, né? A pessoa fala, eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo que ele vai embora, assim, sem mais nem menos, né? E ainda trata mal, né? Fica bravo. E por que isso ocorre, né? Porque não houve o equilíbrio, né? Tem que ser uma troca, dar e receber. Eu te dou um pouquinho, e recebo um pouquinho também, porque se só ficar entregando aquela pessoa que recebe, ela vai se sentir em débito, ela não vai conseguir pagar tudo aquilo que ela recebeu e ela vai fugir, ela vai sair correndo. É uma fuga mesmo. E às vezes fica até com raiva, eu falo, caramba, né? Me deixa em paz. E aí quando a gente faz, e também pro lado assim, às vezes já aconteceu, né? A pessoa fala, nossa, meu marido me traiu. Eu gosto desse exemplo. Meu marido me traiu. Aí eu perguntei para ela, você está com raiva? Tô com muita raiva. Por que você acha que ele merece? Ai, não sei. Eu não quero me separar dele, mas eu tô com muita raiva. Você também tem que dar o troco. Também tem que fazer. Mas não com a mesma força. Faça um pouco menos, né? Nessa seara aí, quando a gente entra da troca vamos dizer, das coisas negativas, a gente não vai fazer um pouco mais, a gente tem que fazer um pouco menos. Mas tem que dar o troco. Aí ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, pensa aí que você vai achar. Aí ela falou, eu sei, ele se preocupa muito com o dinheiro, eu vou gastar.
Falei, então tá, o que você quer gastar? Eu falei, eu quero comprar uma passagem, vou viajar. E vou comprar uma série de coisas. E ela foi falar com ele, ela falou, olha, eu quero viajar, isso tudo para compensar o que você fez comigo. E ele topou na hora. Ele topou na hora. Fez tudo. E se sentiu muito bem de estar fazendo aquilo. Isso é interessante, porque parece que está sendo uma vingança, e não foi. Foi uma troca, entendeu? Ele fez alguma coisa ruim, mas ele sabe. Então, agora eu fiz, mas eu também estou entregando algo para ela, entendeu? Ela também está fazendo algo para mim. Então, essa troca é importante, né? E nesses momentos, quando essas ordens, elas não são, de certa forma, obedecidas, elas causam problemas, desarmonias, infelicidades, né? Problemas e muitos conflitos entre as pessoas, principalmente na área Doenças, né? doença, exatamente. E aí a gente só consegue observar essas ordens desajustadas ou emaranhadas numa constelação, porque os movimentos que ocorrem ali, que eu vou explicar mais para frente, faz com que a pessoa perceba, porque está oculto, né? Ela não percebe isso. Por isso que eu falo, uma ampliação da consciência e do olhar. Antes ela não sabia o porquê de tudo aquilo. Aí ela entende, numa constelação, ela vê, ela consegue olhar aquilo e entender. E como é que isso ocorre? Depois dessas ordens, né? A gente chama, quando vai colocar uma constelação, as pessoas ficam muito curiosas para saber como que ela funciona. Como é que é essa terapia? Quando você vivencia, você percebe como ela funciona, porque é algo muito íntimo, muito interno, muito pessoal. Mas existe ali, que a gente fala, né, é um estado fenomenológico. É um fenômeno estudado pela biologia, que é chamado de campo mórfico, que o biólogo inglês Rupert Sheldrake estudou. É uma visão que é de física quântica, mecânica quântica, só que as experiências que eles fizeram demonstraram que funciona, que existe ali uma consciência coletiva, algo que reverbera, que ressona, a tal da ressonância magnética, que nós simplesmente sentimos e percebemos. A gente não vê, mas a gente sente. Então, o campo mórfico, quando você vai olhar para uma determinada situação do seu sistema familiar, as pessoas estão ali para fazer a representação daquela situação, todas aquelas pessoas, é formado ali um campo eletromagnético, mais a ressonância, tudo aquilo está se conectando entre as pessoas. A gente não consegue olhar, mas a gente percebe. Pelas sensações. Reverbera no corpo, sente calor, taquicardia, algumas outras sensações, frio, muitas outras sensações elas vêm. Às vezes a pessoa fala, nossa, que louco isso, né? Eu nem conheço essa pessoa, mas eu estou sentindo alguma coisa, né? Esse é o campo mórfico, aquilo que está em você começa a se conectar com os outros, né? E a pessoa entra em ressonância. A gente tem que tomar cuidado numa constelação familiar para que também não ocorra o emaranhamento um com o outro, principalmente do facilitador com o constelado. É muito importante, por isso, fazer o treinamento, um local adequado, aprender a fazer as constelações com alguém capacitado, para que não ocorra nenhum tipo de problema para o facilitador também, né? Que pode ocorrer o emaranhamento do facilitador com o constelado. E aí tem outras questões que entram, né, na constelação,
de natureza quântica e de natureza também biológica, que é a glândula pineal, que já comprovadamente ela é uma espécie de antena onde nós captamos as sensações, tanto nossas quanto dos outros. A gente entra numa sintonia eletromagnética. Isso também já está comprovado nos estudos biológicos e científicos. Existem vários artigos a respeito. Quer falar alguma Que é coisa? o terceiro olho que o indiano usa, né? A gente antes não entendia, né? Quem não sabia, é aquele símbolo que eles usam aqui, é justamente para mostrar que a gente tem o terceiro olho, que é a glândula pineal que fica aqui. É, E eu sempre ela, gosto de, quando você está falando sobre isso, de dar aquele exemplo de quando está tendo manifestações e começa aquele quebra-quebra. E às vezes as pessoas se envolvem e não sabem nem por quê. Porque ela entrou naquele campo, entrou em ressonância com os outros. sim, às vezes ela, muitas vezes quando chega lá na delegacia, como começou? Quem começou? Não se sabe como foi aquela bagunça generalizada, o porquê, como, ninguém mais sabe. É a tal da consciência coletiva, né, do inconsciente coletivo, né, que também é estudado pelo Carl Jung, né, falando sobre o inconsciente coletivo, que a gente fala do efeito manada. A gente vai e nem sabe como, a gente sente e nem sabe por quê. Simplesmente acontece, a gente deixa o inconsciente agir automaticamente. É bom e ruim, né? E da forma positiva também, né? Às vezes você chega num ambiente que as pessoas não estão bem-humoradas, e se você chega com um astral bom, com uma energia boa, você contamina os demais. Também é a Sim, nossa anteninha agindo. sim. A glândula pineal, né, ela começou a ser estudada e se descobriu aproximadamente também no mesmo período das constelações, que é na década de 60 e 70, que antes achavam que não era nada, era só uma pedrinha dentro do... Não é possível, né, que a gente tenha alguma coisa que não sirva para nada dentro da cabeça, né? Mas ela está lá para os hindus falam que é a nossa conexão com o divino, né? Que a gente está conectado. E, na verdade, a gente está, além do divino, né? Que é o universo, não sei aonde que fica, né? Mas é tudo isso que está em volta da gente. É também entre os que estão na mesma sintonia, mesmo tipo de pensamento, mesma faixa vibracional, a frequência, né, energética. Nós somos energia. Também já demonstrado cientificamente que o ser humano é feito de átomos e nós somos pura energia. Né? Nós temos a nossa energia eletromagnética, a nossa energia de frequência vibracional, os hertz, tudo isso entra em ressonância e a gente começa a captar e a sentir o que vem dos outros daquele sistema. Principalmente, mesmo que você não diga nada, numa constelação não é preciso dizer muita coisa. A gente fala que confie no campo. Confia naquilo que está sentindo, naquilo que se trouxe, né? Porque a gente não é capaz de ver, mas a gente sente. Então, essas sensações, falar assim, poxa, eu sou tão racional, estou achando muito, já vi muitas pessoas, depois que termina a constelação, vir conversar e fala, nossa, mas como que isso é possível, né? Eu sou assim, eu sou cético para essas coisas, mas eu senti ali a tristeza, eu senti a alegria, ou eu sentia a dor daquela pessoa, né? E eu falei para ele, é o campo mórfico, você estava ali dentro, você não me tocou, não teve nada aqui de hipnose, de PNL, não vi nada disso, eu simplesmente percebi e senti, eu falei, é isso. Não queira racionalizar. Então, quando a gente racionaliza muito, a gente fica meio pilhado, né? Parece, meu Deus, o que é isso, né, que está acontecendo comigo? É a sensação do campo. E aí o Bert Hellinger,
ele desenvolveu as constelações através das ordens do amor, né? Ele disseminou isso pelos 4 cantos do mundo, de tal sorte que hoje, no Brasil, a gente teve uma popularização dessa técnica, né, utilizada em vários segmentos, não só na justiça hoje, mas na saúde, nas empresas, e está sendo muito bem vista. Muitas pessoas pedem até para que venha, eu queria ver numa constelação essa situação, por que está acontecendo isso? Na verdade, não é um porquê, mas é um entendimento, que às vezes a pessoa fala, por que isso? Não tem porquê. Né? As coisas são como são. Aconteceu assim, porque tinha que ser. Né? E quando a gente começa a observar, a sentir, entender, a aceitar determinadas situações na vida, a gente se torna muito mais pleno e tranquilo. Conseguimos trabalhar de forma mais harmônica, com mais leveza, olhar para o outro com um olhar mais amoroso e de compreensão. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. Às vezes a pessoa ela ainda está vibrando naquelas, vamos dizer, no negativo, né, ou muito racional, ele não consegue captar. Isso vai de treino, vai de prática, das percepções do dia a dia, né? Algum pensamento que você tem, alguma conduta até, você fala, nossa, o que ocasionou isso? Aí você mesmo passa a ser meio que um terapeuta de si mesmo, né? E consegue compreender e melhorar. E nossa, eu vou dizer para você, eu quase, olha, em 2015, 2014, 2015, entrei num estado que eu não queria mais saber de advocacia. Eu não quero mais, eu vou mudar completamente, e comecei a procurar esses métodos, terapias e tudo mais. Eu falei, vou ser terapeuta holística. E no fim eu vi que era possível utilizar na nossa profissão, e comecei a utilizar hoje como advogada sistêmica. Quando chega um cliente aqui, eu posso dizer para você que eu tenho a felicidade de ter nos meus clientes que são atendidos aqui, praticamente todos em acordo, fazendo acordo e se sentindo satisfeitos. Não é mágico, não é mágico, embora pareça. É só a compreensão, é quando você olha realmente para o outro. É muito bom isso. Eu adoro, né? E o que eu acho que é fantástico é assim, você pode usar em qualquer profissão. E é por isso que a gente está aqui. Você falou assim, um engenheiro. Sim, imagina um engenheiro que tem esse olhar sistêmico, esse olhar mais amoroso, como ele vai tratar os seus subordinados? Entender aquelas dinâmicas que acontecem com as pessoas, um administrador de empresas. Então, assim, um médico, né, até os médicos também já estão aceitando muito bem as constelações, porque é ciência, não é bruxaria, não é magia, não é nada disso, é ciência. E é incrível, né? Aí quando a gente vê, quando a gente participa a primeira vez, eu era cética. Eu fui lá para desmentir. Falei, não, eu vou provar que isso daí é tudo mentira. E quando eu senti, eu falei assim, mas como assim? Porque você tem a plena consciência que aquele sentimento não é seu. Não é que você entra em transe, nada disso. Você Não. sente uma coisa e você sabe que aquilo não é seu. E Então, depois que acaba, você não sente mais. exatamente. Tipo assim, você tá lá chorando e tá bom, acabou. Limpa e tá tudo bem. Então, Você sai da ressonância, não é seu. É muito interessante mesmo. E é tão assim, impressionante, às vezes, para muitas pessoas, né? Para mim foi também. Quando eu falei, mas como que ela sabe?
como é que é isso? Como é que é aquilo? Você começa a ter curiosidade, né? A primeira vez que eu fiz uma constelação, eu me lembro que eu senti uma dor no corpo, que depois a facilitadora perguntava, né? A sua mãe sente isso? A minha mãe fez uma operação e estava paralisado o lado direito, e eu não conseguia me mexer. Eu falei, nossa, tá tão pesado, não consigo mexer meu braço, minha perna tá dura. E aí parecia uma pedra mesmo. Eu falei, muito louco isso. Eu falei, gente, que loucura que é. Não é loucura, é impressionante, né? Porque são sensações, é o fenômeno que ocorre. Esse que é por isso que a gente fala do estado fenomenológico. E nós, como advogados sistêmicos, trabalhamos com o estado fenomenológico. E quando você vê o outro, você consegue perceber, né, quando você, nessa prática, o outro ia além dele, os pais dele, os avós e tudo aquilo que ele traz. Todas aquelas pessoas que entram na nossa sala, né? Vem um cliente com um monte de gente atrás. Exatamente. E eu lembro que a primeira vez que eu vi foi com uma terapeuta de São Paulo, a doutora Elza Montoro, e ela falava assim, pensa assim, num rádio que você está sintonizando. E aí, quando sintoniza no canal, é exatamente o que acontece. Nós estamos todos aqui, e aí, sintonizou, e aí todo mundo está no mesmo campo. Mesmo aqueles que são céticos, como eu que fui, falei, imagina isso daí, eu não vou sentir nada, eu tenho certeza que se me chamarem eu não vou sentir nada. Quero só ver, aí viu? E aí foi a mesma coisa agora no online, né? As pessoas, eu falei, imagina, sentir online? Sente. Sente também. Porque o pensamento, ele vai aonde você quiser, né? Você vai visualizar, às vezes, um lugar que você queira, quanticamente, a gente fala, você está lá. Você está lá. E você passa até, às vezes, ouvir sons, sentir cheiros, perceber, dependendo do grau, né, do seu desejo, você sente mesmo. Sente gosto. Isso também está no nosso cérebro, né? Quando eu falo para a pessoa uma coisa, um exercício simples, né? Eu peço para as pessoas visualizarem, né? Imagina um limão, né? Fecha os olhos, imagina um limão, cheira ele, pega ele na mão, agora corta o limão. Aí às vezes a pessoa até saliva, porque ela percebe os sucos, e ela enche a boca d'água, porque está no cérebro, né? Você tem as sensações e aí fica bem emocional também, e tem como é que eu diria na PNL, eu esqueci o nome agora, mas tem essas sensações que já estão ali no seu inconsciente, que você sabe como é que é e você sente. Isso tudo faz parte do nosso corpo, né? Da nossa vida, e não tem como a gente escapar, é nosso, né? E mesmo que a gente queira explicar o inexplicável, existe. E com o tempo, eu digo, já sempre falo, né? Essa nova era que nós já começamos a viver, a advocacia vai começar a ter um novo jeito de trabalhar, né? Vamos dizer que não que a forma antiga não seja válida, né? Do conflito, da disputa, daquela situação difícil, né? Que o advogado parece que é um salvador. Tem advogado que vai continuar nisso, mas eu acredito que isso não vai ser mais a vivência do advogado. Vai precisar ocorrer uma mudança, a gente já vê uma mudança gradativa, lenta, mas com o passar do tempo, isso daí vai ser mais aberto. As pessoas vão ter necessidade de estar assim. Não vai ter como a gente continuar mais dessa forma. Porque nós, essencialmente, nós somos feitos de amor. Nós somos amor. Nossa natureza é essa.
E é aí que a gente vai para a nova era da advocacia e desse planeta para o amor. Eu acredito muito nisso. Eu também. Bom, doutora Ariadne, eu sei que você tem outra reunião daqui a pouco, mas eu agradeço muito, tenho muita gratidão, não só por você estar aqui hoje, mas por eu fazer parte da comissão na qual você é presidente, e sempre que nós conversamos é um prazer. E exatamente, todo mundo vibra no amor, é muito bom. Então, quem não faz parte da comissão e quiser fazer parte da comissão de Osasco, eu tenho certeza que será muito bem-vindo. E vou deixar o contato da doutora Ariadne aqui embaixo, para quem quiser falar com ela, o contato da comissão. Agora a gente está sem as reuniões presenciais, mas nós fazemos reuniões online também. E sempre é discutido algum tema, a gente sempre está uma ajudando a outra. A doutora Ariadne, com todo o seu conhecimento, sempre está aberta a nos ensinar. E eu só tenho a te falar gratidão e reverenciar você e toda a sua ancestralidade. Nossa, muito obrigada. Eu que sou grata. Agradeço a confiança, o convite, a oportunidade de estar propagando essa nova forma de trabalho do advogado, que ela seja expandida cada vez mais, que os advogados possam fazer dessa ferramenta uso do dia a dia. Obrigada. Será. A você Um beijo. e aos ancestrais também. Tchau, Obrigada. Um querida. beijo, se cuida, tá? Você também, lindona. Beijo. Obrigada.